Então, pessoal, essa é a questão que eu enviei para vocês na aula anterior e nós vamos resolvê-la juntos aqui para a gente aproveitar e revisar alguns conceitos importantes que vocês vão usar em várias outras questões. É uma questão sobre heredograma. O heredograma é esse esquema, ou árvore genealógica, né, também conhecida assim, genealogia, é esse esquema que a gente usa para representar indivíduos de uma mesma família, a relação de parentesco entre eles e os indivíduos são representados através de símbolos. Então, os quadradinhos indicam indivíduos do sexo masculino, as bolinhas, indivíduos do sexo feminino. O fato deles estarem ligados por esse traço reto indica um casamento no sentido biológico, no sentido de que eles tiveram descendentes, né? Tiveram prole, geraram descendência. E a gente tem aqui nesse heredograma 3 gerações. Então, a primeira geração é formada pelos indivíduos 1, 2, 3 e 4. A segunda geração, indivíduos 5, 6, 7, 8, 9. E a terceira geração, indivíduos 10, 11, 12 e 13. A gente pode indicar gerações usando algarismos romanos colocados aqui à esquerda. Então, geração 1, geração 2, geração 3. Essa numeração dos indivíduos aqui foi feita de maneira contínua, mas ela pode ser reiniciada a cada geração. Então, eu poderia falar assim, o indivíduo 2 da segunda geração. O indivíduo 2 da segunda geração seria correspondente aqui ao indivíduo 6, ou indivíduo 3 da primeira geração. É esse daqui mesmo, né? O indivíduo 1 da terceira geração, 3-1 ou 1-3, seria o indivíduo número 10, tá? Então, são 2 formas de numeração dos indivíduos. O heredograma aqui está representando um fenótipo dos indivíduos. O que é um fenótipo? Característica que o indivíduo vai manifestar. Os indivíduos que têm o símbolo vazado são indivíduos que não manifestam esse fenótipo. E os que têm o símbolo preenchido, que pode ser totalmente pintado ou pode ser rachurado, como eu fiz aqui, são indivíduos que são afetados. Então, quando o exercício fala que o indivíduo é afetado, ele está dizendo que esses indivíduos manifestam a característica que está sendo analisada, que está sendo estudada. Pode ser uma doença, mas pode ser também qualquer uma outra característica, olhos azuis, por exemplo, tá? Então, o exercício diz o seguinte: no heredograma a seguir, aparecem indivíduos afetados, que são símbolos escuros, por alguma característica determinada por um par de alelos. Ou seja, um par de alelos é uma questão de primeira lei de Mendel. Não falou que característica que é essa. Não vai fazer diferença para a gente saber qual é a característica. A gente tem sempre a tendência, a primeira pergunta aqui é saber se o caráter afetado é dominante, é causado por gene dominante ou é causado por gene recessivo, né? Então, lembra, gene dominante a gente representa por letra maiúscula, vou usar a letra A mesmo, que a gente está mais acostumado, mas podia ser qualquer outra letra do alfabeto, tá? Então, o gene dominante a gente representa por letra maiúscula e o gene recessivo a gente representa por letra minúscula. O indivíduo ele tem que ter um par de genes. A primeira lei diz que cada característica é determinada por um par de fatores. Então, o indivíduo não é só azão ou só azinho. Cada indivíduo aqui da família, do heredograma, ou ele vai ser azão, e aí eu digo que ele é homozigoto, dominante, ele tem genes iguais e dominantes, ou ele é azinho, homozigoto recessivo, ou ele é heterozigoto, azinho. Ele tem um gene dominante, mas ele tem também um gene recessivo. Na presença do dominante, o recessivo não se manifesta. Quem vai se manifestar é o gene dominante, né? Então, tanto o azão, quanto o azinho, vão manifestar a mesma característica, a característica causada pelo gene dominante. E o azinho vai manifestar a característica recessiva, ok? Então, a primeira coisa aqui que a gente tem que saber é se o indivíduo afetado, ele manifesta uma característica dominante ou uma característica recessiva. Como é que eu vou saber? A tendência é a gente olhar e pensar o seguinte: tem menos indivíduos afetados, então essa é a característica recessiva. Isso não vai ser sempre verdade.
né? Então, em muitos casos, a característica recessiva é a que mais se manifesta na população. Por exemplo, o fato de ter 5 dedos nas mãos e nos pés, né, é uma característica causada por gene recessivo. O dominante é ter mais de 5 dedos, que é a polidactilia. E essa não é a característica que mais se manifesta nas famílias, na população em geral, né? Então, eu não posso bater o olho aqui e pensar que a característica que se manifesta menos é a recessiva. Na maioria das vezes até vai ser, mas a minha regra tem que ser: eu preciso encontrar no heredograma um casal igual com filho diferente. Casal igual com filho diferente, em qualquer lugar do heredograma, a gente tem aqui, ó, casal 1 e 2, eles não são iguais, eles têm fenótipos diferentes, um é afetado, o outro não. Casal 3 e 4 também, eles não têm o mesmo fenótipo. Então, a gente tem casal igual com filho diferente. Na segunda geração, o casal 7 e 8, os dois não são afetados, e eles tiveram uma filha, o indivíduo número 11, que é afetada. Então, quando existe essa situação, aí sim, casal igual com filho diferente, você vai sempre usar como regra que o diferente dos pais é causado por gene recessivo. Então, ela está manifestando uma característica recessiva. Se ela manifesta característica recessiva, lembra? Só se manifesta com o gene recessivo em dose dupla. Então, ela com certeza tem genótipo azinho. Se eu descobrir que o indivíduo 11, que é afetado, manifesta uma característica causada por gene recessivo, possui genótipo azinho, todo mundo neste heredograma, não em todo o heredograma, mas neste heredograma, também vai ser azinho. Eu já posso vir e colocar azinho para todo mundo, tá? E todos os outros não manifestam a característica recessiva. Todos os outros não são azinho. O que eu tenho certeza sobre todo o restante da família? Todos eles têm um azão, pelo menos. Pode ser que eles sejam azão, pode ser que eles sejam azinho, homozigotos dominantes ou heterozigotos. Então, eu já venho jogando azão aqui para todo mundo. Um azão para todo mundo. Agora, eu preciso ir fechando esses genótipos. Genótipo é isso daqui, ó. Genótipo, par de genes. Fenótipo, característica que está sendo manifestada. Agora eu preciso tentar fechar os genótipos. Como que eu faço isso? Analisando os pais, analisando os filhos para cada indivíduo. Por exemplo, os indivíduos 5, 6 e 7, eles são irmãos. Isso está indicado aqui, ó, nesse traço superior, que está saindo do casal 1 e 2. Então, eles são filhos do casal 1 e 2, os filhos são colocados na sequência de nascimento, significa que eles tiveram primeiro 2 meninas e, por último, um menino. E esses filhos, como eles têm um par de genes para essa característica, como todo mundo, todo par de genes tem que ter vindo um gene do pai e um gene da mãe. Todos eles eu tenho certeza que eles têm pelo menos um azão, porque eles manifestam a característica dominante. Óbvio que esse azão não veio da mãe, porque a mãe não tem azão. O azão, então, veio do pai. O outro gene não pode ter vindo do pai. O outro tem que ter vindo da mãe. A mãe só tem azinho. Então, eu tenho certeza que todos eles herdaram azinho da mãe. Ok? Já o casal 8 e 9, mesmo raciocínio, né? O casal 8 e 9, com certeza também, eles herdaram um azão da mãe, um azinho do pai, que é azinho. O indivíduo 4, eu não consigo definir qual é o genótipo, então eu não posso deixar apenas azão, porque dá a impressão que eu estou dizendo que ela só tem azão. E não é verdade, ela tem que ter um outro gene que eu não consegui identificar pelas informações que tem aqui, então a gente deixa um tracinho. É obrigatório deixar esse tracinho. E a mesma coisa para o indivíduo 1. Ou eu deixo o tracinho ou eu coloco que ele pode ser azão ou azinho, que a gente não sabe. Indivíduos 10, 11, 12, 13 são filhos do casal 7 e 8. Então,
eles têm um azão, que pode, cada um deles, né? O indivíduo 10, o 12 e o 13. O 11 herdou um azinho do pai e um azinho da mãe, por isso que é azinho, azinho. Mas o 10, o 12 e o 13 herdaram azão, mas a gente também não consegue definir, porque pode ter herdado azão do pai e azão da mãe, ou azão do pai, azinho da mãe, ou azão da mãe, azinho do pai. Então não dá para saber, deixa o tracinho, tá? Então, descobri que a característica afetado é causada por gene recessivo. Qual que é a lógica desse raciocínio, gente? Vamos voltar aqui no indivíduo 11. Manifesta uma característica causada por gene recessivo. Azinho, azinho. Se ele manifesta uma característica diferente dos pais, é porque essa informação estava presente nos pais sem se manifestar. Ela só poderia estar presente nos pais e não se manifestar se fosse causada por gene recessivo, né? Então, com certeza, a característica é causada por gene recessivo. E esses são os genótipos dos indivíduos. A gente consegue determinar o genótipo de todo mundo? Não. Eu consigo saber, só para fechar aqui, que o indivíduo 10, por exemplo, é filho do casal 7 e 8. O casal 7 e 8, os dois são heterozigotos. Se a gente for fazer as probabilidades de filhos para esse casal, a gente pode jogar isso no quadro, que é o seguinte, esse quadro. Eu vou colocar os gametas dele, por exemplo, pode ser o contrário. Vou colocar os gametas dele na vertical. Ele produz gametas azão e produz gametas azinho. Ela tem o mesmo genótipo, produz os mesmos tipos de gametas, gametas azão e gametas azinho. Coloquei os gametas, agora eu posso pensar nas combinações entre esses gametas, que é o que pode acontecer na hora de gerar filhos. Então, os gametas que podem se juntar, podem ser esses dois, vai nascer uma criança homozigota dominante. Podem ser esses dois, heterozigoto. Aqui, outra chance de nascer heterozigoto. E aqui, homozigoto recessivo. Então, isso aqui corresponde a 100% das possibilidades para o casal 7 e 8. Se a gente perguntar, eles vão ter uma outra filha, uma outra criança, qual que é a chance de nascer homozigota dominante? Para uma próxima criança que vai nascer, eu sei que existe uma chance em 4 possibilidades. Ou eu posso colocar em fração ou em porcentagem, 25%. Ou 0,25, tá? Tanto faz o jeito de você representar esse resultado. Então, eu sei que uma outra criança que vai nascer, ela tem 25% de chance de ser heterozigota, de ser homozigota dominante. 50% de chance de ser heterozigota, metade, ó. E 25% de chance de ser homozigota recessiva, tá? Agora, se eu pensar no indivíduo 10 especificamente, aí muda a resposta. Porque o indivíduo 10, eu tenho certeza que ele não é azinho-azinho. Se eu tenho certeza que ele não é azinho-azinho, meu 100% não corresponde a essas 4 opções, corresponde a apenas 3. Então, qual é a chance do indivíduo 10 ser heterozigoto, por exemplo? Tem 1, 2 chances, mas não de um total de 4, mas de um total de 3 possibilidades. Então, 2/3 de chance. 2/3 de chance vai dar aproximadamente 66%, tá? Então, a gente aproveita para pensar nessa questão de probabilidades também, ok? Vou mandar mais algumas questões e, se tiver dúvida, pode me perguntar, pode chamar, pode tirar dúvida, manda áudio, qualquer coisa, tá bom? Até mais, abraço.